Bom, pessoal, eu vou dar início então. Acredito que está todo mundo me vendo e me ouvindo, já deram um ok aqui. Me apresentar primeiro, meu nome é Ranon, eu sou engenheiro eletrônico, trabalho na engenharia e departamento de suporte da Finder há 8 anos, né? E eu vou apresentar para vocês hoje um pouquinho sobre relés para chaveamento de carga em atmosferas explosivas, tanto usando diretivas ATEX como HASLOC. Explicar um pouquinho dos conceitos, do que são essas diretivas, do tipo de especificação para esse tipo de ambiente, né, de atmosfera, e o que a Finder tem de soluções para esse mercado, para esse tipo de aplicação, tá bom? Então vamos lá. Relés para chaveamento de carga em atmosfera explosiva, ATEX e HASLOC. Ah, pessoal, só um lembrete, tá? No final da apresentação, eu vou dedicar alguns minutos para a gente tirar dúvidas, tá? Responder, quem quiser fazer alguma observação, algum comentário, perguntar alguma coisa, tá bom? Então a gente acompanha os slides e no final a gente faz esse bate-papo, tá bom? Já aproveitando para dar uns recados também, a apresentação ela vai ser disponibilizada depois para vocês, a gravação desse webinar, tanto os slides quanto a minha fala, né? Até essas partes que eu apareço na imagem. E também quem por acaso tirar algum print para postar, por exemplo, no Instagram ou em outras redes sociais, marca Finder. No Instagram ela é o @FinderBrasil. A gente está no YouTube também, Facebook, LinkedIn. Então marca Finder lá, põe alguma hashtag, Atex, Haslock, Atmosfera Explosiva, enfim. Quem tiver tirando algum print para postar, marca Finder, tá bom? Então esses são os lembretes. Vamos lá. Relés para atmosferas explosivas. Bom, como a gente já disse em outros webinars, a gente sempre diz nas nossas apresentações, a Finder ela é o fabricante com o maior número de homologações e certificações de qualidade, né? Portanto, consequentemente, também possui na sua lista de produtos, na sua gama, equipamentos em conformidade com a TEX e Haslock também. O que é uma atmosfera explosiva, né? Qual que é a definição? Bom, a TEX, né, atmosfera explosiva mais conhecida, é a maneira convencional de se referir à norma EN 679, que faz a regulação dos dispositivos que podem ser usados em áreas de risco de explosão. Então a gente chama de ATEX essa norma. A atmosfera explosiva é uma mistura de substâncias inflamáveis, na forma de gases, vapores, pós ou névoas, que em condições críticas como alta temperatura, arco elétrico ou a presença de faíscas, podem explodir. Aqui a gente tem uma sequência para exemplificar como que a gente pode chegar em uma explosão numa atmosfera desse tipo. Então, a união de substâncias combustíveis como poeira, pó, né, gases, vapores, névoas, com ar e oxigênio, dá uma mistura dentro dos limites de explosão. Se colocar essa mistura em quantidades perigosas, mas mais uma fonte de ignição, como faísca de chama, uma superfície quente, você tem uma energia de ignição e, consequentemente, uma explosão. Então, combinando esses fatores, né, tanto as substâncias, pó, névoa, com a ignição, junto com o ar, consequentemente, a gente tem uma atmosfera perigosa, uma atmosfera explosiva. Conforme a EN 679, a diretiva, a norma que trata desse tipo de área, essas áreas perigosas com risco de explosão, elas são classificadas de acordo com a probabilidade de existência da atmosfera explosiva. Então, dessa forma, a classificação é dividida por zonas, que são classificadas primeiro pelo tipo de combustível. Então, temos basicamente dois modelos, né, dois exemplos, que são gases, né, conhecido como G, ou pó, poeira, conhecido como D, devido a dust, né, que é poeira em inglês. Pessoal, só lembrando de, por favor, desligar o microfone, tá? Quem for entrando, confere se também a webcam está desligada.
tá bom? Só para a gente não atrapalhar aqui na apresentação. Dentro dessas misturas para gases, eu vou explicar um pouquinho dessas zonas, quais as classificações, tá? Zona zero é uma mistura explosiva que está sempre presente em condições normais, ou está presente por um longo período de tempo. Então seria o lugar mais crítico, digamos assim. Essa mistura, essa chance de explosão devido a gás é o tempo todo, é de forma constante ou por um período muito longo. Isso é uma zona zero. Uma zona 1, ela é a área na qual, em condições normais, pode estar presente uma mistura explosiva. Então, é sempre trabalhando dentro de probabilidade para fazer essas classificações nesse tipo de atmosfera. E a zona 2, área na qual uma mistura explosiva está raramente presente em condições normais, ou se está presente por um período limitado. Então, é mais difícil de acontecer, mas deve ser previsto produtos para esse tipo de aplicação, já que existe sim, né, um planejamento, uma probabilidade de, em algum momento, essa atmosfera ser uma atmosfera explosiva. Aqui dando um exemplo, ainda falando de gases, um posto de combustível. Então você tem a zona zero, que é o maior risco, que é constantemente o risco de explosão nos reservatórios de combustível que ficam na parte embaixo do solo do posto de combustível, né? Conforme aqui no slide. Dentro do caminhão de transporte desse combustível também, porque temos ali o combustível, temos o oxigênio, então a chance, a probabilidade de uma explosão é grande de forma constante no caso dos reservatórios e de forma não constante, mas por longos períodos de tempo dentro do reservatório do caminhão. Então, ambos são zona zero. Zona 1, onde existe o risco por tempo limitado, mas ainda assim existe. É, por exemplo, nas mangueiras de abastecimento dos veículos, na própria boca de entrada do reservatório de combustível de um veículo. Por quê? São locais que têm também o combustível, tem essa chance de explosão, mas não é por longos períodos de tempo, nem de forma constante. No caso do veículo, no momento do abastecimento, e no caso da bomba, no momento em que é tirado também para fazer o abastecimento do veículo. Então, isso é uma zona 1. E a zona 2 é toda a atmosfera em volta do posto, que normalmente não é para ter nenhum risco de explosão, porque não é para ter vazamento, não é para ter ignição, por isso que temos avisos de sinalização de proibido acender cigarro, para evitar usar o celular, uma vez que tem ondas eletromagnéticas sendo expelidas pelo celular. Então, assim, é um ambiente que pode, numa falha, por exemplo, ocasionar uma explosão. Mas numa situação normal, não. Porém, deve ser previsto. Zona para poeira, dust, né? O tipo D. Então, ao invés de 0, 1 e 2, a gente fala 20, 21 e 22. O que seria o 20? Segue mais ou menos a mesma lógica. 20 é uma mistura explosiva de pó, poeira, que está sempre presente em condições normais, ou por um longo período de tempo, mesma coisa que de gases. 21, sob condições normais, pode estar presente uma mistura explosiva, mas não por um período muito longo. E a zona 22 é a área na qual uma mistura explosiva de pó raramente está presente em condições normais, e se estiver presente por um período limitado de tempo. Então vamos aqui também dar um exemplo na imagem. A zona 20, onde o risco é constante. Aqui a gente tem um armazém que estoca algum tipo de grão, algum tipo de poeira que é combustível. O caminhão, então, onde esse produto é transportado é zona 20, porque ele está por longos períodos de tempo com essa carga aqui, com esse risco de explosão. O local onde ocorre esse abastecimento do caminhão, assim como no posto de combustível, é o 21, porque é previsto, é para acontecer, mas não por longos períodos de tempo. E a zona 22, nesse caso, ele cita todo o galpão sem ser os reservatórios de onde está essa poeira, esse material potencialmente explosivo. Tá? É uma área que, assim como a atmosfera em volta do posto, normalmente não é para ter o risco, mas em caso de falha, é para ser previsto já no projeto, durante a especificação, produtos que sejam para atmosfera explosiva, para evitar acidentes.
Então, fazendo um resumo do que a gente conversou aqui de ATEX até o momento. Zona 0, 1 e 2 são para gases, pensando sempre na ordem crescente do risco, né? A 0 o maior risco, a 1 e a 2 esse risco diminui. E zonas 20, 21 e 22 para pó, poeira, né? É o dust, que seria o D, o símbolo mais arremetido no momento das classificações. O D para essas áreas 20, 21, 22 e o G para zona 0, 1 e 2. Dependendo desse tipo de zona, o equipamento ele é classificado em algumas categorias, né? Então, assim, a gente chama de zona e os equipamentos eles são classificados com a nomenclatura categoria. Então, equipamentos declarados como categoria 1, eles podem ser usados em todas as zonas, tanto de G quanto D, ou seja, tanto atmosfera explosiva de pó, poeira, como de gás. E nos três, né? Tanto 0, 1 e 2, como 20, 21 e 22. Esses equipamentos. No caso ali da bomba de combustível, né? Produtos que vão ser utilizados de forma constante, então eles estão nessa categoria 1. Categoria 2, eles podem ser utilizados, né, são equipamentos que podem ser utilizados em zona 1 ou 2 de gás e 21 ou 22 de pó. Então, naquela situação mais crítica, que seria a zona 0 ou a zona 20, eles não podem ser utilizados, os equipamentos de categoria 2. Só para 20, 1 e 22 e 1 e 2, que é períodos de tempo não constante ou raramente exposto à atmosfera explosiva. E os equipamentos declarados como categoria 3, eles podem ser utilizados em zona 2, né, de gases, e zona 22 de poeira, né, dust. A Finder, ela possui os produtos para a categoria 3, com aplicações com gases. Então, seria a zona 2 o nosso tipo de aplicação dos nossos produtos para chaveamento. Equipamentos ATEX pertencentes a essas categorias 1 e 2, zona 0, 1 ou 20, 21, eles devem ser classificados por terceiro. O que isso quer dizer? Que a empresa ela tem que contratar um laboratório, uma outra empresa, para fazer esses testes e certificar que o seu produto ele é um categoria 1 e pode ser aplicado em qualquer uma das três zonas dos dois tipos de atmosfera explosiva. Os equipamentos declarados como categoria 3, que é o caso da Finger, né, que seria para zona 2 em gás e zona 22 em poeira, eles não precisam dessa certificação de um terceiro. É válido uma própria autocertificação do fabricante, isso perante a lei. É possível, você pode se autodeclarar conforme a norma. Só que muitos clientes acabam não levando isso em conta por conta da credibilidade, né? Por mais que a lei permita, é algo que é um pouco arriscado, digamos assim, já que o próprio fabricante está dizendo que o equipamento dele atende. Com isso, a Finder, sempre visando a qualidade, sempre visando manter a sua política dos produtos, todos os nossos equipamentos da Tex eles foram certificados por um laboratório terceiro, que confirma e garante que os nossos produtos estão em conformidade com os mais novos padrões de ATEX, como veremos agora. Alguns exemplos de aplicação onde podemos colocar nossos produtos por estar de acordo com esse tipo de norma, né? Na agricultura, para armazenamento e preparação de cereais, muita gente não sabe, mas cereais eles são altamente explosivos devido à poeira, porque por ser combustível, por uma partícula suspensa ser combustível, se ela está distribuída em milhares de micropartículas em todo o ambiente, se uma pegar fogo, digamos assim, ela vai desencadear um efeito em cadeia de ela pega fogo, a outra do lado pega fogo, a outra do lado pega fogo, e numa atmosfera onde todo o ar ele está com esses grãos suspensos, automaticamente você vai ter todo o ar entrando em combustão, que é uma explosão, né? Então é uma forma de explosão também.
Equipamentos para trabalhar também madeira, retificar metais, também devido a essa questão do pó, da poeira. Indústria de alumínio, indústria de cimento, indústria farmacêutica, sensores de controle e sensores para medições, aplicando também nesses outros segmentos. Relés de medição para sólidos e líquidos inflamáveis, relés eletromecânicos em módulos dedicados e sensores de proximidade, barreiras de segurança, detectores de gases. A Finder ela possui, né, conforme a última versão da 679, a IEC, que trata desse tema ATEX, ela possui todos os acessórios para os nossos produtos e todos também certificados por terceiros, como eu havia dito. Então, dentro da série 39, por exemplo, que é o nosso Relay Slim, temos o acessório 093681, que é para fazer a comunicação com cabo serial, separador plástico, os pentes. Dentro da série 58 também temos o módulo de sinalização e proteção, o pente, o módulo temporizado. Todos esses acessórios também certificados e não pela Finder, e sim por um laboratório terceiro. Pessoal, só lembrando, por favor, desliguem os microfones, tá bom? Agora falar um pouquinho do mercado americano, né, norte-americano. A ATEX, ela seguindo essa norma 679, a IEC, ela é voltada para a Europa, para o mercado europeu. Então lá é muito difundido esse tema, esse tipo de norma, de aplicação. E a Finder, como imagino que a maioria de vocês devem saber, é uma empresa italiana, né? Temos quase 70 anos nessa área de chaveamento de carga, tanto que por isso que o nosso logo é Switch to the Future. Então, ela segue, na maioria dos casos, as homologações da Europa, da Itália, mas sempre procurando atender outros continentes também. Por isso que temos um grande número de homologações. E tentando atender também o continente norte-americano, a Finder, ela também foi atrás, né? A gente trabalhou para ter a homologação Haslock, que é uma versão nos Estados Unidos, esse padrão que é o ATEX é muito novo, eles sempre utilizaram o Hard Door Location, ou Haslock, né? Que é atmosfera perigosa, ambiente perigoso. Então a gente tem hoje os mesmos produtos ATEX, eles são homologados também para Haslock. Então atende o mercado tanto Estados Unidos como o Canadá, que são quem utilizam esse tipo de nomenclatura, esse tipo de certificação para aplicação em atmosfera explosiva. Dentro da nossa linha, então aqui a gente tem um slide que exemplifica como identificar essas categorias, né, de o que significa as marcações, as certificações que tem num produto, por exemplo, da Finder. Então, aqui olhando o nosso série 66, por exemplo, onde eu estou passando aqui com o mouse, tem essas informações que eu mostro no slide. Então, esse símbolo EX para dizer que é para proteção de explosão. Então, existem muitos equipamentos, produtos no mercado com essa marcação. Já é um sinal de que é ATEX. Por mais que a gente use o termo ATEX para aquela IEC 679, o logo, a exemplificação gráfica dela é esse EX. Tá? Aí depois vem as categorias desse produto. Então, componente destinado a instalações de superfície, exceto mineradoras. Então, mineradoras é um grupo muito específico de aplicação. Então, a Finder, por exemplo, já não entra nesse tipo. O risco é algo... São produtos realmente bem dedicados nesse caso. Que vem o tipo de categoria, se é atmosfera explosiva, se é gás ou se é poeira, se o dispositivo é selado, qual o grupo de gás, esse TA aqui, que tem TA, T1, T2, é o tipo de temperatura ambiente que pode aplicar, já que a temperatura da superfície é algo bem relevante para ser um ponto de ignição de uma explosão. E aqui também vem a identificação do laboratório que emite a certificação, né? Então, no nosso caso, esse EPTI, o laboratório, no caso dessa linha específica aqui. E com relação a Haslock,
temos aqui também algumas informações que são levadas em conta, né? Então, quando a gente fala de uma Haslock, já vem a classe do produto, que é classe 1, a divisão dos grupos, e o tipo de grupo, ele vem com esse grupo A, B, C, D, para dizer esse tipo de combustível, gases, vapores inflamáveis. E os T's também, T4, T5, T6, para dizer o tipo de temperatura, tanto em graus Celsius quanto em Fahrenheit. Classe 1, então, é a área nas quais os gases e vapores inflamáveis podem estar presentes. E essa divisão 2, né, dos grupos é baixa probabilidade de encontrar concentração perigosa inflamável, porque está normalmente presente em um sistema fechado do qual pode escapar através de avaria ou ruptura acidental. Então, vocês podem perceber que, por mais que utilize uma outra forma de dizer, de organizar, digamos assim, classificar um equipamento, a Haslock também ela trabalha na mesma linha. Então, você tem as probabilidades. Nesse caso, essa divisão 2 é como se fosse o nosso produto para a zona 2, para a zona 20, 22 e zona 02, né? Que é um lugar que existe a chance de ter uma explosão, mas por um acidente, por alguma coisa assim não planejada. Normalmente não é para ter esse risco de explosão, é só para estar próximo de um outro ambiente que tenha. Então aqui, essa classificação que é utilizada nos produtos da Finger, classe 1, divisão 2 de grupos, ela é para justamente esse tipo de aplicação também, tá? Aqui uma informação bem bacana, que a nossa série 66 ela foi o primeiro produto desenvolvido para o mercado de refrigeração, né? Geladeira, frigobar, toda essa parte geralmente em supermercado, geladeira de bebidas, por exemplo, toda a parte de refrigeração que utiliza aqueles gases de refrigeração. Porque em 2018 entrou em vigor um novo padrão de refrigeradores que requer o uso de relés que sejam capazes de uma série de testes extraídos desse padrão ATEX, né, da IEC 679. E aí, seguindo essa necessidade, foi desenvolvido os relés da série 66 ATEX. Eles têm uma capacidade de comutação muito alta também, onde os relés, nossos próprios relés e de outros fabricantes, por ter uma capacidade mais baixa, não daria conta de trabalhar dentro de um refrigerador, tendo que, por exemplo, acionar contatores ou acionar diretamente motores, bombas de refrigeração, compressores, né? Então, foi desenvolvido esse relé especialmente para esse tipo de aplicação. E os testes que devem ser feitos para esse tipo de produto, eles são os mais importantes, digamos assim, a serem realizados dentro dessa norma, dentro da EN 679. Olha um exemplo aqui do que é os testes que tem que ser realizado nesse tipo de produto. 7 dias no forno em temperatura ambiente máxima de trabalho de mais 10 graus, então 7 dias constante. Um dia no frio a temperatura ambiente mínima de trabalho de menos 10 graus, na sequência, né? Então 7 dias mais 10 graus, no dia seguinte menos 10 graus. Depois um teste de imersão na água a 60 graus Celsius, sem gerar nenhum tipo de bolha no invólucro dele, né? Sem para mostrar que ele é realmente vedado e que ele é realmente não vai ter como entrar poeira ali ou gases explosivos. Teste de rigidez dielétrica após todos esses testes, para ver como é que está a isolação do produto, se não tem condução elétrica entre bobina e contato ou entre os próprios contatos, é feito o teste de rigidez dielétrica, aplicando lá, geralmente no contato NA 1000 volts, aí contato adjacente depende um pouco de cada produto, alguns são 2000, 2500, mas são feitos os testes de rigidez dielétrica. Essa sequência de teste ela é muito severa e ela deve ser feita por um laboratório terceiro. Então, assim, por mais que a TEX para a zona onde a Finder atua, né, que seria para gases na A2, que não é um ambiente que existe essa probabilidade constante, para esse tipo de mercado, para refrigeração, para esse tipo de aplicação, ainda mais com cargas elevadas, os clientes eles costumam exigir esse certificado de um laboratório terceiro, porque realmente é uma aplicação mais severa, não que a Tex e Haslock já não sejam aplicações severas, mas mais ainda, né? Ainda falando um pouco de refrigeração, só para vocês terem como exemplo, às vezes as pessoas não se atentam com relação a esse mercado. Quando fala em atmosfera explosiva, pensa em posto de combustível,
refinaria, petroquímica, até pensam em silo, nessa parte de armazenagem, transporte de grãos também, mas acabam não levando em conta a parte de refrigeração. Todos os refrigeradores do mercado, a grande maioria deles, utilizam gás refrigerante dentro deles. Aqueles de gôndolas de supermercado, em armazéns, em refrigeradores, em câmaras frias. E na maioria dos casos, esses gases são explosivos. Depende muito, existe uma variedade enorme de gases utilizados. Tem gases que não são, tem gases que são. Existem alguns gases que eles agridem a camada de ozônio e muitas vezes não são explosivos. E aí um fabricante de refrigerador, para atender as normas ambientais e com razão, e ele faz a troca desse gás para um gás que não agride a camada de ozônio, e muitas vezes acaba tendo um gás que não agride a camada de ozônio e que é altamente explosivo. Então isso varia muito, isso já é um outro tipo de informação, daria para uma outra apresentação, ainda mais focado com fabricantes de refrigeradores, mas é algo muito relevante. Então, é um tipo de aplicação, indústria farmacêutica também, onde essas informações elas são muito importantes e trabalhar com produtos que tenham essa capacidade de, numa falha, não ocasionar uma explosão, é extremamente importante e válido. Então, assim, no passado, antes desses relés ATEX da Finder, a corrente máxima comutada no mercado era de 6 amperes. Era o máximo que você tinha para comutar dentro de ATEX. Um contato 6 amperes, no caso de dois contatos 3 amperes mais 3 amperes, ou 4 amperes mais 2 amperes, ou três contatos 2, 2, 2. Então, o total sempre era de 6 amperes no máximo. A Finder ela foi a primeira no mundo a desenvolver um relé com 25 amperes por contato, que é o caso do nosso 66. ATEX certificado e com a capacidade de 25 amperes por contato. Por isso que ele é tão interessante para esse tipo de aplicação, de refrigeradores, desse mercado que utiliza esses gases refrigerantes. Perdão. Falando um pouco ainda aqui da série 66, algumas características relevantes dele. Ele tem um contato reversível, né, conhecido como CO também na Europa, a sigla, ou um contato normalmente aberto, que pode ser NO ou, no caso do Brasil, NA, o mais comum. 25 amperes a capacidade, como eu disse, para a carga AC1, né, que é a carga resistível em AC, e ele consegue, sem perder performance, chavear essa carga numa temperatura ambiente de até 70 graus. Então, a temperatura de até 70 graus, ele não perde a performance dele, continua com a mesma capacidade. A montagem dele pode ser em PCI ou em terminais Feston. E as aplicações mais comuns em clientes atuais, por exemplo, são refrigeradores, refrigeradores de sorvete ou refrigerante, como eu comentei, sistema de condicionamento de ar, máquina de impressão por tinta, enfim, locais perigosos e com risco de explosão. Aqui algumas características dessa série, né, o dimensional dele, vê que é um relé robusto, mas não tem um dimensional tão elevado, dá para ser aplicado de forma tranquila, tanto em placa como em trilho DIN, usando adaptador, como por exemplo esses acessórios, onde você encaixa ele na parte superior do produto e consegue colocar ele em trilho DIN. E aqui um exemplo de layout para PCB dele, usando ele com os bornes já para PCB, né, PCI, aqui no Brasil, que é placa de circuito impresso. A interface série 58. A nossa interface série 58, ela tem opções de 2, 3 ou 4 contatos reversíveis e pode chavear de 6 até 10 amperes em cada contato em até 70 graus Celsius também. Possui tanto opção de conexão a parafuso quanto com conexão push-in. Tem todas as tensões de bobina disponíveis para essa aplicação. Possui também acessórios ATEX aprovados, assim como a série 39, assim como a série 66, e o clipe de retenção metálica. Ele também é para locais perigosos e com risco de explosão. Temos a interface temporizada, onde nada mais do que utiliza um módulo temporizador para fazer essa função. Um módulo também aprovado, o ATEX. Os nossos módulos, a gente tem todos os módulos da família 9902, eles têm essa homologação ATEX justamente para atender a série
58 de interfaces e também tem o temporizado da série 86 para aplicação onde precisa-se de um delay de tempo, precisa fazer esse tipo de configuração. Nosso módulo temporizado, algumas características relevantes dele. Pode ser utilizado com a série 58 ATEX, né? Ele até pode, porque já que ele é voltado para ATEX, ele tem que ser usado com a interface ATEX. Tensão nominal dele de 24 AC/DC. Temperatura ambiente de trabalho dele de menos 20 a 50. Escala de tempo de ajuste dele de 0,05 segundos, ou seja, de meio segundo a menos de meio segundo, perdão, a 100 horas o ajuste de tempo, em conformidade com a norma ATEX também, a EN 679, o código ATEX dele, né, que vai marcado no produto, e a conformidade já com essa última diretiva ATEX, assim como todos os outros produtos nossos, que é de 2014, a 2014/34/EU, certo? Aqui no caso, por exemplo, o nosso relé CL58 ele é até 70 graus. Mas se você vai utilizar um módulo que é até 50, automaticamente você limita a sua aplicação a 50. Sempre quando for juntar dois produtos numa aplicação, isso não é só para a Tex, é para a maioria das aplicações que existem ranges, que existem especificações de produtos diferentes, você sempre adequa com o que tem a menor capacidade, tá? Porque se você manter a do maior, você danifica esse outro produto. Então, nesse caso, usando o módulo temporizado, leve em conta as capacidades máximas dele para a aplicação. Então, os acessórios, como eu já havia citado, tanto o módulo temporizado, tem também a própria base, a versão push-in, tem o pente de ligação também, todos aprovados com a diretiva. E as aplicações também, como eu citei, a do 66 para refrigeradores, máquinas farmacêuticas, esse tipo de aplicação onde existe gás refrigerante, onde existe risco de explosão em gases, né, focado nessa categoria de gases. A série 39, a nossa série Slim de interface. A série 39, a gente tem a versão ATEX, né, que é o final 73. Aliás, toda a nossa linha, quando vocês forem montar a chave de código, tanto do série 66, do série 58, do módulo 86, no final da chave de código sempre vai ter lá qual que é a variante que determina que o produto é ATEX, Haslock também, né, no caso agora. Então, no caso da 39 seria esse final 73. Tem a versão tanto parafuso como push-in, igual à série 58. Corrente nominal de 6 amperes em produto Slim. Temperatura ambiente de trabalho dele pode ser de menos 40 até mais 70 graus Celsius. Existe também todas as tensões de bobina disponíveis para essa configuração final 73 ATEX. Versão multitensão de alimentação. Então tem a versão disponível que ela vai de 24 a 240 ACDC no mesmo produto. Então esse é o range dela, é um range muito elevado e tanto para tensões AC como DC. E também tem os acessórios da Tex aprovados. Esse aqui é um exemplo já que já vem com a Haslock também. E quem faz essa certificação é a UL norte-americana. Então, mas toda a nossa linha, a série 76 também está disponível para a Haslock já também. A série 58, devido a esse trabalho que a gente vem fazendo nos últimos anos, nos últimos meses, para deixar a nossa gama com a aplicabilidade mais ampla possível em todo o mundo. Então, além de Europa, também pegando os Estados Unidos e o Canadá. Alguém pode perguntar também, né, com relação a no Brasil. No Brasil, quem faz esse tipo de verificação geralmente é o IMET, e ele se baseia 100% na norma IEC 679, que é a ATEX. Então, basicamente, o Inmetro ele se baseia na mesma norma que é usada na Europa, é a versão ATEX, tá bom? Então, e a ATEX, como a gente viu também, é muito semelhante, praticamente igual a Haslock, só que feito por instituições diferentes, por países diferentes, para falar basicamente da mesma coisa. Dentro dos acessórios da 39, um muito interessante para conexão com cabo serial, então para você conseguir fazer essa comunicação
acionar todas as bobinas da interface, por exemplo, via um CLP. Também possui a certificação ATEX, no caso esse nosso acessório é o 0936814.1. Os pentes de ligação também, de separador plástico. O pente para ligação de até 16 polos, para uma rápida conexão também, fácil de extrair. Dá para separar diferentes tensões, separar as cargas, permite a circulação de ar na interface trabalhar em condições de alta temperatura com alto valor de corrente, porque dentro do cabo, por ele ser maior e usar vários cabos, você vai obstruindo essa passagem de ar, essa refrigeração natural do produto. Então o pente também ajuda nesse caso. Tem as cores também para ajudar nessa parte de organização, do que é comum, do que é positivo, negativo. Os separadores plásticos também servem tanto você mantendo as, os relevos que ele tem na lateral para manter um espaçamento mínimo para quando trabalha com várias interfaces lado a lado e a temperatura ambiente é elevada, ou mesmo que você corte esses ganchos que tem na lateral para espaçar, ele pode ser, a única função dele ser para organização mesmo, para separar em grupos de interface o que é comando, o que é entrada do CLP, o que é saída, o que é circuito X, Y, Z. Então, para organização também, utiliza-se esses separadores e também eles são certificados ATEX. Então, os produtos da Finder, eles são inovadores nesse mercado, né? Nessa parte de chaveamento de carga, que é o nosso know-how, que é o que a gente está aí há 70 anos fazendo praticamente. A Finder ela é pioneira. Então a gente já falou que ela foi a primeira que passou dos 6 amperes, já chegando a 25, para a categoria 3, que é zona 2 em área de gases. Não precisa, mesmo não precisando da certificação de um terceiro, a Finder faz essa certificação com um terceiro, que dizem que isso reflete um custo para a empresa, de forma periódica fazer essas validações, para poder ter essa certificação de um terceiro. No caso agora que a gente tem a Haslock também, então duas certificações para atestar a mesma coisa, digamos assim, que é essa capacidade de ser utilizada em atmosfera explosiva, também é uma inovação da nossa empresa. E assim, com relação a interfaces Slim, por exemplo, existem hoje no mercado outras interfaces Slim também, como a nossa série 39. Porém, com as versões que o nosso produto tem, que é interface temporizada, multitensão, como a gente viu, com ranges elevados, e com todos os acessórios certificados, a Finder até o momento é a única. Entendeu? Então, existem outras, mas com esse range de aplicabilidade, a gente é a única também inovando. Então, inovamos quando ultrapassamos a barreira, inovamos em pagar para um laboratório terceiro fazer essa certificação, em tentar atender duas certificações em dois continentes distintos para a mesma aplicação e também em disponibilizar todos os acessórios da nossa linha e todos os tipos de configuração, multitensão, temporizada, para aplicações ATEX. Terminei a nossa apresentação com relação aos nossos produtos e um pouco do conceito para aplicabilidade desse tipo de equipamento para chaveamento de carga em atmosfera explosiva. E agora eu deixo esse tempo aqui para a gente tirar algumas dúvidas, caso alguém tenha alguma dúvida, ou se alguém quiser fazer algum comentário, citar alguma coisa. Esse tempo no final a gente dedica justamente para isso. São alguns minutinhos. Quem quiser digitar alguma coisa no bate-papo, fazer alguma pergunta, aí eu respondo e logo na sequência a gente finaliza, tá bom? Lembrando que a gente vai disponibilizar essa gravação desse webinar para vocês verem no futuro, para terem com vocês. Também temos outros webinars, temos toda uma agenda live que está ocorrendo nas nossas redes sociais. Então, depois de amanhã a gente tem um outro webinar sobre tipos de dimerização, né? Sistemas de dimerização, tipos de dimerização para lâmpadas. Um tema muito bacana, mais voltado para aplicação civil, também às 17 horas. No nosso Instagram também a gente está tendo uma sequência de lives, de posts, assim como o LinkedIn e outras redes sociais.
E volto a dizer, caso alguém tenha tirado algum print dessa apresentação, queira postar, marca Finder, o @Finder Brasil. Aproveita e segue a gente lá no Instagram. A gente sempre divulga, além de conteúdos e novidades sobre os nossos produtos, a gente também divulga esses treinamentos, esses cursos, webinars, artigos, lives. É muito material mesmo que a gente tem à disposição de vocês sobre os mais variados temas de aplicação da nossa linha, tá? Alguma pergunta, pessoal, com relação à apresentação, aos produtos, ao conceito que a gente abordou aqui também? Bom, eu vou permanecer aqui mais alguns minutos online, caso alguém tenha alguma dúvida, surja alguma Eu fiz uma observação. pergunta no bate-papo. Opa, deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Alex Maciel. Além de Atex, tem a linha certificado IEC e credenciado pelo Inmetro? Tá. Aí o Alex, ainda mais assim, já certificou a linha de relé no Brasil para a Zona 2 credenciado pelo Inmetro? Essa é a sua pergunta, né, Maciel? Pode falar aqui pelo chat mesmo. Agora tinha dado uma travada aqui para mim, por isso que eu não tinha conseguido ver sua pergunta, mas agora já está aparecendo. É o seguinte, o nosso produto ele é fabricado na Europa. Logo, ele segue a princípio as diretivas, as normas europeias, que geralmente são as que servem de base para o mundo todo, no caso do Inmetro também. Nas nossas aplicações, aqui no Brasil, no nosso território, não foi exigido ainda por nenhum cliente uma revalidação do Inmetro, certo? A própria homologação e o próprio certificado que o produto tem, ATEX, desses laboratórios terceiros da Europa, pelo menos até o momento, tem servido para os nossos clientes nessas aplicações, tá? Ok. E também, se for necessário, é só certificar também, né? Isso, como a certificação pelo Inmetro também não seria nada muito burocrático, já que ele já se baseia justamente na diretiva europeia, que é a 679. Ele já se baseia, ele faz eu tenho até aqui, deixa eu ver anotado em algum lugar, ele usa aqui a ABNT NBR IEC 679, que é basicamente a IEC 679 de ATEX. A pergunta era para saber se a Finder já tinha certificado em mãos. Ela não tem a relação do certificado Inmetro em mãos. Eu não tenho aqui para te confirmar agora, tá? Eu acredito que talvez a gente já tenha esse processo devido se algum cliente fez essa exigência. Eu não consigo te responder É com verdade. precisão nesse momento. Mas, como eu disse, tem as homologações europeias, tem agora também a homologação norte-americana. Então, para a maioria dos nossos clientes da aplicação, esses dois grandes aqui já acaba servindo, né? Tanto a Atex como a Haslock já acaba sendo suficiente. Até por ser essa categoria 3 de produto, de equipamento, ser uma que não exige uma certificação de terceiro, o próprio fabricante se autodeclara, o simples fato de ter essa certificação de um terceiro, tanto a Tex quanto o Haslock, já extrapola a credibilidade, digamos assim, da Finder. Mas depois, se você quiser me contatar por e-mail, eu vejo se a gente como é que estaria esse processo com o Inmetro, tá bom? Eu vou ver aqui o Matheus, também uma pergunta. A Finder tem um grande portfólio com relação ao que vimos hoje, com relação ao sensoramento e controle de potência. Poderia atender também a indústria? Matheus, o que a gente tem hoje é focado no chaveamento de cargas, que também seria para a indústria, que é a nossa série 58, interface de chaveamento, a nossa série 39, interface Slim, e o nosso relé de potência, né, o série 66.
E essas são as nossas aplicações que pode ser usado também no mercado industrial, tá? O que a gente não teria é a parte de sensoriamento, sensores mesmo industriais. O tipo de sensor que a gente tem na nossa linha, por exemplo, não tem nada a ver com a Tex, com a Lock, sensor de presença, sensor de movimento. Mas sensores industriais, sensor indutivo, por exemplo, a gente não tem na nossa linha. Nem a questão ATEX, nem sem ser ATEX, tá? Então é isso que a gente tem. O Carlos Eduardo também vai fazer uma pergunta aqui. Vou aguardar ele escrever e já. Obrigado. Eu vi que o Carlos agradeceu, muitas outras pessoas agradeceram aqui também a apresentação. Obrigado de verdade. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma vocês, tanto a parte conceitual de ATEX, Haslock, entender qual que é a diferença de um conceito para o outro. Falei um pouco dos nossos produtos que a gente tem para esse tipo de aplicação, para chaveamento de carga. E eu espero que isso tenha ajudado você de alguma forma, agregado conhecimento, que é o nosso foco aqui nessa agenda de webinars, de lives, é compartilhar com vocês tudo que a gente tem de know-how, de conhecimento em chaveamento de carga, na indústria, a gente já fez de DPS, está tudo disponível no nosso site com esses webinars que a gente está fazendo. E também pela parte de Comfort Living também, da linha Yesli, que eu acho que todos vocês aqui que chegaram até aqui, provavelmente através de alguma rede social da Finder, seja LinkedIn, Instagram, também já devem ter tido contato com essa linha nova nossa de Comfort Living. Obrigado pela apresentação. Qual o e-mail de contato? Eu vou escrever aqui, porque o meu nome ele é um pouquinho difícil, tá? É Ranon. Então, deixa eu colocar @findernet.com. Então, o meu e-mail é r.loredo@findernet.com e meu nome, como já escreveram ali, mas eu vou reforçar, é Ranon. É um pouquinho diferente, mas está correto. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu acabei deixando passar. Bom, por enquanto parece que é só isso. Mais alguém teria alguma pergunta? Alguma. Obrigado, tá, pessoal? Quem quiser já ir saindo da sala, como eu disse, eu vou esperar só mais uns 2 minutinhos, só para ver se ninguém faz nenhuma pergunta. Eu vi que o Alex aqui levantou a mão. Você quer. Como a gente está em poucas pessoas aqui agora, se quiser falar alguma coisa, acredito que você pediu para falar, seja por microfone ou por chat. Não, Ranon, tá tranquilo. Quando eu levantei a mão, você estava no meio da apresentação. Acho que ficou gravado na memória aí. Parabéns aí. Obrigado aí pelo convite. Ok, obrigado. Eu que agradeço você e todo mundo aqui pela audiência, por terem participado, tá bom? Muito obrigado para todo mundo. Um grande abraço.